E o Congresso Nacional ignorou 3 medidas provisórias enviadas pelo governo Lula e que perderam validade na última quinta-feira. Outras 4 medidas foram adicionadas a propostas paralelas, como emendas ou foram aprovadas com alterações significativas. Vamos acionar a nossa repórter Luciana Verdolim, lá de Brasília, que tem mais detalhes. Luciana, muito bom dia a você. Luciana, quais foram essas medidas provisórias que acabaram vencendo? Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Olha, foram 7 medidas provisórias encaminhadas ao Congresso Nacional no primeiro dia do governo do presidente Lula. Por conta de problemas na articulação política, de dificuldades na aprovação das matérias, 3 dessas MPs perderam a validade e o governo já está se mobilizando para tentar reverter essa questão. As 3 que perderam a validade são do COAF, do CARF e da FUNASA. A medida provisória do COAF transferia, melhor dizendo, o Conselho de Controle de Administrações Financeiras do Banco Central para o Ministério da Fazenda. Vale ressaltar que, como a medida provisória caducou, o COAF volta, que é aquele controle, né, que é aquela fiscalização em torno de todas as movimentações financeiras do país, voltou para o Banco Central. O CARF, o governo queria o chamado voto de qualidade, ou seja, quando houvesse algum tipo de questionamento, o CARF é o Conselho de Administração de Recursos Financeiros. Quando houver algum tipo de embate, quando houver na votação empate, o governo queria que o beneficiário fosse a administração federal. Hoje, qual a regra que está em vigência com o fim da medida provisória? O contribuinte é beneficiado em caso de empate. Como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está contando com essa mudança no CARF para garantir um aumento da arrecadação de 50 a 60 bilhões de reais para garantir o arcabouço fiscal, que a avaliação do Ministério da Fazenda é que é preciso aumentar a arrecadação em algo em torno de 150 bi, o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional para tentar garantir essa mudança no CARF, que o voto de qualidade, que em caso de empate o governo seja o beneficiado. Caducou também a medida provisória que extinguia a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Deputados e senadores, no entanto, incluíram essa questão da FUNASA na medida provisória da reestruturação dos ministérios. Então, a FUNASA está mantida, porque lá no Congresso Nacional a avaliação é de que não daria simplesmente para ignorar, para extinguir sem maiores explicações. O desafio agora da administração Lula é garantir uma maior interlocução com o Congresso Nacional. Os deputados e senadores já avisaram que as pautas, a partir de agora, elas vão precisar ser melhor negociadas. Arthur Lira, presidente da Câmara, avisou, inclusive, que se não tiver consenso, ele nem vai colocar para votação. Luciana Verdolim falando diretamente de Brasília, obrigada pelas informações. Luciana, Nelson Kobayashi vem para cá comentar esse assunto. O que acontece, Nelson, com essas medidas provisórias? Elas caducaram? Quais serão os próximos passos a partir de agora? Pois é, a medida provisória é um ato do presidente da República que edita um texto que tem força de lei, passa a vigorar e é encaminhado ao Congresso Nacional. No caso, quando é encaminhado ao Congresso, há ali um trâmite constitucional que foi objeto de discussão, uma queda de braço entre o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, qual era o trâmite a ser seguido, porque na época de pandemia a gente teve ali uma mudança para facilitar o trâmite dessas medidas provisórias daquele tempo. O presidente da Câmara queria manter, que era um estilo que favorecia a Câmara dos Deputados, o presidente do Senado queria voltar à previsão constitucional e essa discussão toda só fez atrasar a votação dessas medidas provisórias que, se não forem votadas a tempo, perdem a sua validade. Essas 4 que foram citadas na reportagem são de menor importância, mas são, de certa forma, vontades do governo federal que caem por terra diante da caducidade. Elas caducam, elas perdem a validade. Agora, se o governo quiser, ele manda para o Congresso como forma de projeto de lei ou edita uma nova medida provisória com o mesmo texto. É claro que isso gera uma discussão de legalidade, né? Algo que foi para o Congresso e não foi votado, mas é um caminho a ser seguido pelo presidente da República. Disso tudo, uma certeza: o Congresso Nacional precisa melhorar a velocidade que aprecia as medidas provisórias, porque tem um prazo suficiente para essa apreciação e um prazo que não foi observado.
Agora, Kobayashi, 150 dias, né? Há pouco nós discutimos com o Cristiano Noronha toda essa situação, muita disputa política, muitos símbolos aí o governo gosta de apresentar, mas praticamente, para a população, o que o governo fez até agora, Kobayashi? Pois é, por enquanto, há ali algumas propostas que seriam importantes para o dia a dia da população, como o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, mas são propostas, projetos que têm ficado sempre para depois, né? Um atraso gigantesco. Essas reformas estruturantes, elas devem acontecer nos 100 primeiros dias de governo, porque é aquele período chamado de lua de mel entre o governo federal e o Congresso Nacional, onde ainda não há crises a serem geridas. O governo já perdeu esse prazo. Essa disputa, essa falta de articulação contamina, prejudica inclusive a chance de êxito da reforma tributária. O cidadão brasileiro, no final das contas, Marcelo, só está vendo essa disputa política por cargo, por poder, por emenda parlamentar e por questões que não afetam a vida do brasileiro. Só quem perde é o cidadão brasileiro. O Congresso Nacional ele fica dividido entre discutir emendas, entre discutir CPIs e projeto de lei que vá favorecer a vida do cidadão mesmo, que é bom, nada por enquanto. E quem paga tudo isso somos nós, evidentemente.